Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso ciclo de estudos sobre produção científica e metodologia acadêmica. Na aula anterior, nós discutimos a estrutura de um artigo científico, analisando como ele é organizado e quais são as partes que compõem esse tipo de produção acadêmica. Nesta aula, vamos abordar um tema igualmente importante, a linguagem utilizada nos textos científicos. Muitas vezes, pesquisadores iniciantes acreditam que basta ter boas ideias ou bons resultados de pesquisa. No entanto, para que o conhecimento científico seja realmente compreendido e valorizado pela comunidade acadêmica, é fundamental saber comunicar essas ideias de maneira clara, precisa e adequada ao contexto científico. Por isso, ao longo desta aula, vamos discutir o que caracteriza a linguagem acadêmica, quais são as principais características da escrita científica e como organizar textos acadêmicos de forma clara e coerente. Então, essa segunda aula aqui agora, a importância da linguagem formal e da escrita acadêmica. Eu sou o professor João Paulo da Luz Rosa, estudante de pós-doutorado da Integralize Scientific. O objetivo da aula, nós temos alguns objetivos principais que orientarão nossa discussão. Primeiramente, queremos compreender a importância da linguagem formal na produção científica. A ciência exige rigor não apenas nos métodos de pesquisa, mas também na forma como os resultados são apresentados. O segundo objetivo é identificar as principais características da escrita acadêmica. Vamos entender quais elementos tornam um texto adequado ao ambiente científico. E, por fim, buscamos desenvolver habilidades relacionadas à produção de textos científicos, algo fundamental para estudantes de graduação, pós-graduação, pesquisadores e professores. Dominar a escrita acadêmica é uma habilidade essencial para quem deseja atuar no campo científico. Então, aqui, o objetivo da aula aqui no slide. Compreender a importância da linguagem formal na produção científica, identificar características da escrita acadêmica e desenvolver habilidades para a produção de textos científicos. A escrita acadêmica pode ser entendida como uma forma específica de comunicação utilizada no meio científico. Por meio dela, pesquisadores conseguem apresentar os resultados de investigação científica, as análises teóricas, reflexões sobre determinados fenômenos. Essa forma de escrita possui características próprias que garantem clareza, rigor e credibilidade científica. Diferentemente de textos informais, como mensagens ou conversas do cotidiano, a escrita acadêmica exige maior organização, precisão conceitual e fundamentação teórica. Então, lá no slide, a escrita acadêmica é a forma de comunicação utilizada na produção científica. Ela permite que pesquisadores compartilhem ideias, resultados de pesquisas e reflexões teóricas com a comunidade científica. Qual que é a importância da escrita acadêmica? A escrita acadêmica desempenha um papel fundamental na produção e na disseminação do conhecimento científico. Sem a escrita científica, os resultados das pesquisas ficariam restritos aos próprios pesquisadores, dificultando o avanço do conhecimento. Por meio da escrita acadêmica é possível registrar descobertas científicas, compartilhar experiências de pesquisa, promover debates entre pesquisadores. Assim, a escrita acadêmica funciona como um instrumento de diálogo entre diferentes pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. Então, aqui no slide, importância da escrita acadêmica: divulgar conhecimento científico, registrar resultados de pesquisa e comunicar descobertas científicas. Você não pode fazer uma pesquisa, uma descoberta e guardar para si. Se você guardar para si, não vai ter análise dos seus pares e você vai achar que talvez é um resultado excelente, e quando você abre para outras pessoas olharem, pode ser que aquele resultado não seja tão bom assim, porque para aquela realidade específica X, Y, Z, talvez aquilo funcionou, essa pesquisa, mas talvez para outras realidades não funcione. Então a divulgação é muito importante para colocar à prova também se o seu artigo
teve uma pesquisa, metodologia, resultados bons e que vai ter alguma serventia também para a sociedade, porque a comunicação também serve para isso, não para ser testado, não só para ser testado, mas também para levar a comunicação para que a gente consiga ver instrumentos que são bons ou instrumentos que são ruins dentro da pesquisa acadêmica e científica. Linguagem científica. A linguagem científica possui características específicas que diferenciam esse tipo de texto de outras formas de escrita. Ela deve ser clara, objetiva e baseada em evidências. Repetindo aqui, ó. A linguagem científica possui características próprias que a diferenciam da linguagem utilizada no cotidiano. Enquanto na comunicação informal utilizamos expressões espontâneas e muitas vezes subjetivas, né, do dia a dia, ali coloquial, na linguagem científica a gente busca o maior rigor e precisão. Isso significa que a linguagem científica deve ser clara, objetiva, precisa e fundamentada em evidências. Ou seja, os argumentos apresentados precisam estar sustentados por dados, teorias ou referências científicas. A gente tem que ficar ligado nisso aí. Característica da linguagem acadêmica. Ela tem que ser clara, objetiva, tem que ter precisão, formalidade e coerência. Ninguém vai escrever um artigo falando, qual é, Zé? E aí, como é que nós está aí? Não. Ou, não, não sei o que. Ou, sim, tim, 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 tan, tan, tan. Não, a gente não vai usar esse tipo de linguagem. A gente vai usar uma linguagem mais formal. A linguagem acadêmica possui algumas características fundamentais que garantem a qualidade do texto científico. A primeira delas é a clareza, que permite que o leitor compreenda facilmente as ideias apresentadas. Outra característica importante é a objetividade, que evita a inclusão de informações desnecessárias. Também é fundamental a precisão, que envolve o uso correto de conceitos e termos técnicos. Além disso, é fundamental a linguagem acadêmica exige formalidade, evitando expressões coloquiais. Por fim, a coerência garante que as ideias estejam conectadas de maneira lógica. Linguagem formal. A linguagem formal é a forma de expressão utilizada em contextos institucionais e acadêmicos. Ela se caracteriza pelo uso de vocabulário adequado, pela organização cuidadosa das ideias e pela ausência de expressões informais. Em texto científico, devemos evitar gírias, abreviações informais, expressões coloquiais. O objetivo é manter um padrão de comunicação que seja compreensível para toda a comunidade científica. Claro, gente, que quando a gente fala de gírias, abreviações informais, expressões e tal, claro que vai ter alguns artigos que vão utilizar. Quando você está trabalhando com pessoas, vai fazer pesquisa, questionários, pode aparecer essas linguagens. Só que na hora que você for fazer a comunicação, você vai usar aquelas que realmente são necessárias para fazer uma comunicação mais precisa do seu trabalho. Nós não vamos escrever o artigo todo informalmente se o objetivo não é aquele, né? Então a gente tem que ficar atento em relação a isso. Porque senão alguém pode falar, linguagem formal que veio da Europa, linguagem formal que veio de uma elite científica e tal. A linguagem formal que a gente fala aqui é a linguagem correta da língua materna, né? Essas expressões informais, gírias e tudo pode ser utilizado? Pode, mas você tem que avaliar se aquilo ali realmente é necessário para o seu trabalho ou não. Então até coloquei aqui, ó, linguagem formal e linguagem acadêmica, né? A linguagem formal é comum em conversas do cotidiano. Exemplo, eu acho que esse método funciona bem. Na linguagem acadêmica correta, na escrita científica, devemos evitar expressões pessoais. Exemplo adequado. Os resultados indicam que o método apresentou eficácia. Né? A linguagem formal é aquela que utilizamos em situações cotidianas, como conversas com amigos ou familiares. Ela costuma ser mais espontânea e menos estruturada. Por exemplo, frases como eu acho que esse método funciona bem, igual eu falei, são comuns na fala cotidiana, mas não são adequados em texto científico, pois expressam opiniões pessoais sem fundamentação.
E sem falar que na hora de fazer a tradução do trabalho, você tem a língua materna, tem a linguagem formal, aí acontece a tradução de um jeito. Se tiver essas expressões coloquiais, vai dar um pouco mais de trabalho também para fazer essa tradução, porque a pessoa tem que entender o que acontece no outro país, as gírias, outro contexto, essa coisa toda. E como a gente precisa de precisão e ser uma linguagem é, direta, uma linguagem rápida, de fácil acesso, então preferencialmente a língua materna é formal, né? A linguagem acadêmica correta, ó, na escrita científica, buscamos transformar opiniões pessoais em afirmações fundamentadas. Por exemplo, em vez de escrever eu acho que esse método funciona bem, podemos escrever, que eu falei aquela hora, né? Os resultados indicam que o método apresentou eficácia. Observe que a segunda frase é mais objetiva e apresenta uma afirmação baseada em resultados. Apresentou eficácias, o método apresentou eficácias, certo? Então vamos lá. Impessoalidade no texto científico. Os textos acadêmicos geralmente são escritos em terceira pessoa. Exemplo: esse estudo analisa o impacto das tecnologias digitais no ensino da matemática, né? E tem que ter clareza na escrita, mas vamos voltar aqui primeiro, ó. Uma característica importante na escrita científica é a impessoalidade. Isso significa que os textos acadêmicos evitam o uso excessivo da primeira pessoa. Em vez de escrever eu analisei os dados da pesquisa, a gente coloca lá, os dados da pesquisa foram analisados. Este estudo analisa os dados da pesquisa. Essa forma torna o texto mais científico e impessoal. A clareza é uma das características mais importantes de um texto científico. Quando um texto é claro, o leitor consegue compreender facilmente o que está sendo apresentado. Para alcançar clareza na escrita científica é importante utilizar frases bem estruturadas, evitar ambiguidades, explicar conceitos importantes, né? Então a clareza é muito importante na escrita científica. Objetividade na escrita. A objetividade significa apresentar informações de forma direta e precisa. Textos objetivos não devem conter informações irrelevantes ou excessivamente repetitivas. A ideia é apresentar o conhecimento de forma organizada, permitindo que o leitor compreenda rapidamente os principais pontos do estudo. Então, objetividade não é só escrever tatum, não sei o que, pá. Não. Objetividade é ser um texto claro, coeso, e ter aquela objetividade, chegar naquele pensamento, passar aquele pensamento mais objetivo para frente. Continuando. Coerência textual. A coerência textual refere-se à lógica interna do texto. Ela garante que as ideias apresentadas estejam conectadas de forma consistente. Quando um texto possui coerência, o leitor consegue acompanhar o raciocínio do autor sem dificuldade. Por outro lado, quando há falta de coerência, o texto pode parecer confuso ou contraditório. Então não esqueça disso. A sequência também é importante também, né? Coerência, coesão, essa coisa toda que a gente está falando aí. Coesão textual. A coesão textual está relacionada às conexões entre palavras, frases e parágrafos. Essas conexões são estabelecidas por meio de elementos linguísticos chamados conectivos. Elas ajudam a organizar o fluxo de ideias no texto e tornam a leitura mais fluida. Ficar esperto em relação a isso para não ficar aquela coisa vai e volta no texto. Vai e volta. Ah, esqueci de colocar essa ideia. Vai lá e coloca no final do texto lá, por exemplo. Não. Junta lá tudo direitinho, né? Início, meio e fim, tudo bonitinho na escrita. Elementos de coesão. Quais são eles que eu deixei até de exemplos aqui, né? Portanto, além disso, dessa forma, por outro lado, entretanto, né? A coerência textual refere-se à lógica interna do texto. Ela garante que as ideias apresentadas estejam conectadas de forma consistente. Quando um texto possui coerência, o leitor consegue acompanhar o raciocínio do autor sem dificuldade. Por outro lado, quando há falta de coerência, o texto pode parecer confuso ou contraditório. Repetindo mais uma vez para que fique bem claro isso. A coesão textual está relacionada às conexões entre palavras, frases, parágrafos.
essas conexões são estabelecidas por meio de elementos linguísticos chamados conectivos. Elas ajudam a organizar o fluxo de ideias no contexto e torna a leitura mais fluida, tá bom? Repetindo aí também de novo aí. Então vamos lá, até falar um pouquinho antes dos conectivos aqui. Os conectivos são muito utilizados na escrita científica. Elas permitem estabelecer relações entre ideias como causa, consequência, oposição, conclusão. Alguns exemplos de conectivos muito utilizados em textos acadêmicos são esses aí. Portanto, além disso, dessa forma, por outro lado, entretanto, e assim vai. Aí agora vamos falar agora da organização do texto. Um texto científico precisa apresentar uma organização lógica. Isso significa que as ideias devem ser apresentadas de forma progressiva, permitindo que o leitor acompanhe o desenvolvimento do raciocínio. Cada parte do texto possui uma função específica dentro da estrutura da argumentação científica. Tá? Estrutura do parágrafo acadêmico. Os parágrafos acadêmicos também precisam seguir uma estrutura clara. Normalmente, cada parágrafo apresenta uma ideia principal que é desenvolvida ao longo do texto. Um bom parágrafo deve conter uma ideia central, desenvolvimento dessa ideia e uma conexão com o restante do texto. Isso a gente tem que fazer ali nos parágrafos ali para ter uma coesão, para que o texto seja fluido ali, bonito. Uso de citações, né? As citações são fundamentais na escrita científica. Elas permitem apresentar ideias de outros autores e demonstrar que o texto está fundamentado em pesquisas anteriores. Além disso, as citações ajudam a estabelecer um diálogo entre diferentes estudos. Isso é importante, fazer as citações de forma correta. Tipos de citação que nós temos: citações diretas ou citações indiretas. Existem dois tipos de citações, né, que eu falei, direta e indireta. A direta reproduz exatamente a palavra do autor. Então, segundo fulano, aí você põe exatamente o que ele falou. Segundo o Biratan D'Ambrosio, a gente vai colocar lá D'Ambrosio. Segundo D'Ambrosio, aí vai colocar lá, entre aspas, né, e vai falar exatamente o que ele disse. Agora, a segunda é a citação indireta, que apresenta ideias do autor utilizando palavras próprias. Ambas são importantes para a construção do texto. A indireta é aquela que você vai pegar o autor, vai pegar a ideia do autor. Você vai dar uma lida, vai interpretar aquilo que você achou que está ali, né? Que tem interpretar o que você achou, não. Você vai ter que interpretar corretamente e vai colocar ali indiretamente. Ó, o autor fulano quis dizer isso, 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 isso. A ideia principal dele é essa aqui. Entende? Essa é a indireta. Aí ela não vai entre aspas, porque não é o autor que está falando diretamente. É você que interpretou o que o autor falou. Citação direta reproduz fielmente o texto de um autor. Nesse caso, devemos indicar o autor, o ano e a página da citação. Isso garante que o leitor possa localizar a fonte original da informação. Olha lá. O exemplo lá. Segundo D'Ambrosio, 2005, página 23, a matemática está presente em todas as culturas. Citação direta. Olha lá, ó. Não é segundo D'Ambrosio, mas de acordo com D'Ambrosio, a matemática está presente em diferentes contextos culturais. Você deu uma interpretação um pouco diferente, ou seja, pegou a ideia do que ele estava dizendo. Não é exatamente o que estava escrito na página, certo? Então vamos lá de novo, repetindo. Ó. Citação direta reproduz fielmente o texto de um autor. Nesse caso, devemos indicar o autor, o ano da obra, a página de citação. Isso garante que o leitor possa localizar a fonte original da informação. Citação indireta ocorre quando apresentamos a ideia de um autor utilizando nossas próprias palavras. Nesse caso, indicamos apenas o autor e o ano da obra. Esse tipo de citação é muito comum em textos acadêmicos. Normas acadêmicas. Os textos científicos precisam seguir normas estabelecidas por instituições acadêmicas. No Brasil, as normas utilizadas são as da BNT.
Essas normas padronizam a apresentação de trabalhos científicos, facilitando a leitura e avaliação de textos, tá? Mas é como eu já disse, a Associação Brasileira são as normas que a gente utiliza, mas pode haver variações, vai depender do contexto. Se você vai publicar numa revista, se é só online, se é na Cielo, se é na Google School, se é na sua faculdade, sua universidade. Aí cada caso é um caso. Aí você tem que pegar as normas acadêmicas lá da instituição que você está, ou da instituição que você está querendo publicar. Erros comuns na escrita acadêmica. Vamos lá. Alguns erros são muito frequentes na escrita acadêmica. Entre eles, a gente pode destacar frases que são excessivamente longas, repetição de palavras, falta de clareza e ausência de fundamentação teórica. Evitar esses erros contribui significativamente para melhorar a qualidade do texto científico. Tá? Você tem que lembrar disso aí, porque frases muito longas é muito ruim para você pegar a ideia central da frase. Você vai ler, e depois acabou. Assim, nossa, deixa eu voltar lá no início para ler de novo. Aí você lê de novo e tal, e vai dando, sabe? Não tem uma clareza ali na ideia. A não ser que for realmente necessário, tem que pensar nisso aí também. Revisão do texto acadêmico. A revisão é uma etapa fundamental na produção de textos científicos. Antes de finalizar um trabalho acadêmico, é importante realizar uma leitura cuidadosa do texto, né? Esta revisão permite identificar erros gramaticais, problemas de coerência, inconsistência da argumentação e tudo mais aí. É importante fazer isso. Hoje a gente tem muitas ferramentas, né, que pode contribuir com isso, principalmente em erros ortográficos, erros gramaticais. Hoje tem muita ferramenta. Pode usar corretor do Word, corretor de internet, tem inteligência artificial. Eles fazem essas correções e são assim bem rápidas mesmo. E pode ajudar bastante. A gente tem que usar as ferramentas a nosso favor. Não é ilegal usar ferramentas de tecnologia a nosso favor. Você não pode usar ferramentas de tecnologia para burlar o sistema, para falar coisa que não é seu, que você não estudou, que você não sabe o que está sendo falado. Mas fazer correção de erros gramaticais, igual eu dou aula de matemática. Eu não tenho uma especialização na área de gramática. Eu posso até escrever bem porque eu leio bastante e faço pesquisa, beleza. Mas eu ainda não sou especialista nessa área, então preciso de ajuda para fazer essas correções, certo? Ferramentas de apoio, que eu já falei agora, né? Você pode revisores ortográficos, gerenciadores de referência e tem software de formatação acadêmica também. Tem vários softwares aí de formatação, né? Aí a gente tem que ficar esperto. Repetindo, né? A revisão é uma etapa fundamental na produção de textos científicos. Antes de finalizar um trabalho acadêmico, é importante realizar uma leitura cuidadosa do texto. Essa revisão permite identificar erros gramaticais, problemas de coerência, inconsistência na argumentação. E hoje existem diversas ferramentas que podem auxiliar na escrita acadêmica. Entre elas a gente pode destacar aí, né? Revisores ortográficos, gerenciadores de referências, software de formatação científica, IA também. Essas ferramentas ajudam a organizar e aprimorar a produção acadêmica. Geralmente esses softwares de formatação científica e revisores ortográficos hoje praticamente deve estar muitos aí utilizando a IA, porque é uma mão na roda para ajudar nessas correções, né? A importância da escrita científica. A importância, a gente até falou, a escrita é essencial para a comunicação do conhecimento produzido nas pesquisas. Por meio dela, os pesquisadores compartilham resultados, discutem teorias e contribuem para o avanço da ciência. Então, repetindo lá, comunicar resultados de pesquisa, fortalecer o debate acadêmico, contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, certo? Qualidade da produção acadêmica. A qualidade é muito importante. A qualidade da escrita influencia diretamente o impacto da produção científica. Textos bem escritos facilitam a compreensão das ideias e ampliam o alcance das pesquisas. Por isso, desenvolver habilidades de escrita acadêmica é fundamental para qualquer pesquisador. Sem entender, pegar lá os artigos que estão sendo produzidos naquela área, pesquisas, não só em relação a artigo científico, mas dissertações, teses.
é muito interessante você saber como está sendo feita aquela comunicação. Cada área, cada área tem sua própria comunicação, o jeito de se comunicar, palavras da área, coisas específicas daquela área. Pessoas que se comunicam, por exemplo, pesquisa na área de língua portuguesa é diferente, talvez um pouco diferente daqueles que se comunicam, por exemplo, na pesquisa da matemática. Tem toda uma escrita matemática que é totalmente diferente da escrita de quem faz pesquisa na área de letras, né? Então tem esses detalhes também. Então a gente vai para a síntese da aula. Nesta aula nós discutimos a importância da linguagem formal na produção científica, também analisamos as características da escrita acadêmica e a importância da organização do texto. Esses elementos são fundamentais para a produção de textos científicos, claros e rigorosos. Tá? Se você quiser aqui também, ó, você pode acessar aqui pelo QR Code a aula para você visualizar o slide aí. Tá bom? Na próxima aula, vamos discutir a organização de conteúdos para a elaboração de uma dissertação. Vamos analisar como estruturar uma pesquisa acadêmica no nível de mestrado, compreendendo cada uma das partes que compõem esse tipo de trabalho. Muito obrigado a todos. Até mais.